Olá, queridos amigos. Hoje temos a oportunidade de retomar. Saltei uma semana, não foi possível na semana passada, mas retomar com carinho, com dedicação, estas respostas. Procurarei ser sempre claro para vocês quando é a resposta do texto oficial contido na Instrução Geral do Missal Romano e quando for uma opinião minha, porque a minha opinião, ainda que embasada, tudo isto, é uma opinião. Agora, quando eu estou lendo o texto da Instrução Geral do Missal Romano, então é claro que esta apresentação do texto tem um grande valor. Pois bem, hoje uma leiga, assim ela se mostrou no YouTube, dizendo: sou leiga e amo a liturgia. Quanto ao meu entendimento sobre a Instrução Geral do Missal Romano, me confundi um pouco com as expressões sacerdote, ministros, concelebrantes, ministros extraordinários. E aí ela faz a pergunta. Seria a pergunta dela? Gostaria de saber se, afinal, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística entram na procissão de entrada, primeira parte da pergunta, e se tomam lugar no presbitério. E ela agradece a atenção. Então, a você, leiga, que ama a liturgia, e assim é bom porque a gente engloba tantas mulheres dedicadas à liturgia, envolvidas de coração com as celebrações litúrgicas. O primeiro ponto a ser considerado, eu tomo do número 295 da Instrução Geral do Missal Romano. Porque é importante, assim, pensar por que algumas pessoas se sentam próximo do altar. Então, o número 295 diz: o presbitério é o lugar onde está localizado o altar, onde é proclamada a palavra de Deus, e nele o sacerdote, o diácono e os demais ministros exercem seu ministério. Então, uma primeira consideração é que, ao entrar em procissão e assumir um lugar no presbitério, é por causa desta compreensão de que vai exercer um serviço, um ministério. Então, exercer o ministério na liturgia vai nos ajudando a compreender a importância de essa pessoa entrar na procissão inicial da missa e depois permanecer no presbitério. O número 294, então, ele dá um passo além, dizendo que esta disposição ali junto ao altar é para oferecer uma imagem da igreja reunida. Começa justamente dizendo: o povo de Deus que se reúne para a missa constitui uma assembleia orgânica e hierárquica que se exprime pela diversidade de funções e ações, conforme cada parte da celebração. Então, quando nós olhamos para o presbitério, para as pessoas que estão ao redor do altar, nós olhamos para uma comunidade, toda ela ministerial. Nós temos ali irmãos e irmãs que vão exercer um ministério para que a liturgia possa acontecer e favorecer, de certa forma, e muito favorecer, a possibilidade da participação ativa de todos os fiéis. Essa disposição, portanto, não é uma questão de honra, mas é uma questão de serviço, bem de acordo com o pensamento de Jesus, que maior é aquele que serve, e ele mesmo, o Senhor, não veio para ser servido, mas veio servir e dar a sua vida para salvar a humanidade. Feita esta introdução,
Então, eu respondo a primeira parte da pergunta dela. Entram em procissão? Aí você precisa ir ao número 120 da Instrução Geral do Missal Romano, porque lá você encontrará justamente a ordem dos ministros nesta procissão. Então, diz exatamente assim: encaminham-se ao altar na seguinte ordem: o turiferário, com o turíbulo aceso quando se usa incenso, os ministros que portam as velas acesas, e entre eles o acólito ou outro ministro com a cruz, os acólitos e os outros ministros, o leitor, que pode conduzir um pouco elevado o evangeliário, não porém o lecionário, o sacerdote que vai celebrar a missa. Então, neste caso, há acólitos e os outros ministros. Nós não temos acólitos instituídos, se temos, são poucos. Então, ali é o lugar, na frente dos leitores, desses ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Essa é a primeira parte da resposta. Segunda, da pergunta, a segunda parte da sua pergunta é se eles tomam lugar no presbitério. Não todos estarão no presbitério, porque o presbitério deve ser a imagem de uma comunidade. Então, ali devem ter os diferentes ministérios ao redor do altar, sob a presidência do ministro ordenado, o padre. Então, para a segunda parte, eu digo, sim, é preciso que tenha ali também algum ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, mas nem todos estarão ali, a não ser que sua igreja seja tenha um presbitério bastante amplo, e por isso todos os ministros podem estar ali, sejam aqueles que levam a cruz, as velas, o incenso, sejam os que exercem outros ministérios, mas principalmente leitores e aqueles que vão distribuir a Sagrada Comunhão eucarística. Então, com esses números, você que é leiga e ama a liturgia, você que é leigo e ama a liturgia, tem uma possibilidade de compreender como na sua paróquia será feita a procissão, quem entra nesta procissão e quais as pessoas que o presbitério comporta ali, porque a gente não pode, desculpe o termo, entupir, isto é, por tanta gente ali no presbitério que depois não se consiga exercer comodamente as funções. Então, que estes números, 294, 295, e especialmente depois aquele da ordem da procissão, o 120, possa ajudar vocês a refletirem. É isso que eu desejo, que esses vídeos ajudem muitas pessoas a refletirem sobre o significado e a importância da liturgia, e principalmente sobre o significado autêntico dos gestos e das palavras da liturgia. Até breve.